E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai ver uma aula rápida e a gente vai aprender sobre raízes reais no intervalo dado. E para isso tem um teorema chamado Teorema de Bolzano. E o que ele diz? Seja p de x uma equação polinomial de coeficientes reais e A e B um intervalo fechado, ou seja, lembrem-se das nossas primeiras aulas, quando a gente tem isso aqui, né? É um intervalo de A até B, contendo A e B, porque ele é um intervalo fechado. E nesse teorema, a gente vai analisar P de A e P de B. E o que ele diz? Ele diz, a gente sempre vai analisar o produto entre P de A e P de B. E o que ele diz? Ele diz que se P de A vezes P de B for menor que zero, vai existir um número ímpar de raízes reais dentro desse intervalo. Ou seja, existe um número ímpar de raízes reais entre A e B. Já se P de A vezes P de B for maior que zero, vai existir um número par de raízes reais entre A e B. E como que a gente pode entender isso? Parece meio confuso assim a descrição, mas uma forma de enxergar como funciona esse teorema é através da interpretação gráfica dele. Então, vamos analisar aquele primeiro exemplo quando P de A vezes P de B dá menor que zero. E nesse caso a gente vai ter um número ímpar de raízes, né? Vamos analisar esse caso. Então aqui um gráfico. A gente tem o eixo x, a gente tem o eixo y, é isso que a gente já consegue observar logo de cara. A gente também consegue identificar dois pontos. Esse ponto aqui, que é o x vale 0, e o y menos 4, ou seja, esse ponto aqui tem as coordenadas 0 e menos 4. A gente também consegue identificar um outro ponto aqui, que a gente pode ver que para esse ponto o x vale 3, ó, e o y vale 5, ou seja, as coordenadas desse ponto são 3 e 5. E o que a gente consegue identificar logo agora, assim? A gente consegue ver o intervalo, né? 0 e 3. A gente tem que o A é 0 e o B é 3, porque ó, analisando esse intervalo aqui de A até B, desses dois pontos, vai de 0 até 3. E a gente também consegue identificar, nesse caso a gente não precisou calcular, porque ele já deu isso através do gráfico, né? O P de A, que é igual a menos 4, e o P de B, que é igual a 5, ou seja, para quando a gente tiver o A igual a 0, a gente vai ter menos 4, considerando que isso aqui é um polinômio. E quando o x for 3, a gente vai ter o 5. E aí, então, a gente já tem o P de A e o P de B. Multiplicando eles, ó, a gente não precisa nem, muitas vezes a gente não vai precisar nem fazer a multiplicação. É só analisar os sinais. Quando o sinal for diferente entre eles, consequentemente, o produto vai ser menor que zero. E assim, interpretando de forma prática, o que isso quer dizer? Se a gente tem um intervalo e de um lado a gente tem algo que está negativo e do outro ele está positivo, e se é uma coisa contínua, se é um polinômio contínuo, então claramente ele tem que atravessar, ó, se a gente for seguindo, uma hora ou outra, ele vai ter que passar pelo eixo x, porque ele é contínuo. Ou seja, aqui a gente sabe que vai ter uma raiz nesse intervalo. Só que será que ele só tem uma raiz? Não, nem sempre. A gente vai ver um outro exemplo. Ó. Esse outro exemplo aqui, ó, a gente pode ver, tem os mesmos pontos, 0 e menos 4, um ponto, e o outro ponto, 3 e 5. E nesse caso aqui ele tem 3 raízes, certo? Ó, ele vem subindo, aumentando, aqui é uma raiz, né? Passa para positivo,
depois desce, outra raiz volta para negativo e depois volta a subir, certo? Mas ó, ambos têm um número ímpar de raízes nesse intervalo. Aqui nós temos apenas uma raiz e aqui nós temos 3 raízes. Uma raiz, 2 raízes, 3 raízes. O importante é que quando esse produto for menor que zero, sempre vai ser um número ímpar de raízes, certo? Porque para uma hora ou outra, por mais que ele suba e desça, uma hora ele vai ter que subir de novo para que esse intervalo aqui seja contínuo, né? Ó, aqui é contínuo, é uma linha só. Analisando o outro exemplo agora, o outro caso, quando esse produto dá maior que zero, a gente vai ter um número par de raízes. E agora tem algumas coisas importantes. Eu vou fazer de uma forma diferente em relação ao último, vou tentar desenhar. Aqui temos dois em branco, né, pra gente fazer. E, ó, por exemplo, um tipo de... Faz de conta que a gente tem aqui um intervalo A e B. Se esse ponto aqui tá aqui e para B ele tá aqui, a gente nem precisa falar o valor, porque aqui os dois são positivos, né? Ó, P de B e aqui P de A. Se os dois são positivos, a gente não precisa nem saber quanto eles valem. O seu produto será positivo. E agora, essa função aqui, ela pode ter duas raízes dessa forma aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor. Ela pode ter duas raízes. Pode vir descendo e subindo até alcançar aqui, né? Aqui a gente vai ter uma raiz. E aqui a gente vai ter outra raiz. Mas o que a gente pode notar é que é um número par. Ó. Esse intervalo aqui tem duas raízes. Um outro exemplo. Agora, fazer de forma mais resumida, faz de conta que a gente tem os dois pontos. Ele pode ser dessa forma aqui, ó. Certo? Quantas raízes a gente vai ter? A gente vai ter, ó, uma raiz, duas raízes, 3, 4, 5, 6. Também temos um número par. Só que existe agora um caso particular que muitas vezes pode acabar confundindo, que envolve o conceito de multiplicidade, que a gente viu na última aula. Muitas vezes, quando uma raiz tem... Muitas vezes não, isso é sempre, é um fato. Quando uma raiz possui uma multiplicidade par, a gente viu como achar a multiplicidade de uma raiz na última aula, o que acontece de forma gráfica quando a gente analisa esse polinômio? Acontece isso aqui, ó. A raiz, ela é um pontinho aqui que ela tangencia o meu eixo x. Em termos práticos, eu acho que fica fácil de visualizar. Normalmente é quando isso acontece quando a gente calcula um Bhaskara que só dá uma raiz. E essa é uma raiz que tem multiplicidade 2. Nesse caso, você pode considerar que isso aqui é como se fossem duas raízes. Por mais que esse ponto aqui e esse ponto aqui sejam positivos, a gente tem uma raiz só que ela tem multiplicidade 2. Então isso aqui é bom tomar um pouquinho de cuidado, porque pode confundir.
ela é uma única raiz, mas possui multiplicidade 2. Então, você pode, nesse tipo de situação, pode considerar que é como se fossem duas raízes. E um outro caso também é quando nós temos um intervalo A até B, temos um P de A positivo e um P de B também positivo. Vou aqui marcar eles. E o que acontece? Pode existir o caso onde não temos raízes, que acontece isso aqui. Só que uma coisa interessante é que nesse teorema de Bolzano, esse caso também é contemplado, porque se o produto dá positivo, está falando que tem um número par de raízes, e nós sabemos que zero é considerado par. Então, quando for par, ele também pode não ter raízes, ou seja, ter zero raízes nesse intervalo. Aqui, ó, sempre uma coisa importante é que esse teorema sempre trata do número de raízes dentro de um intervalo. Porque, por exemplo, faz de conta aqui que nesse intervalo de A até B não tem raízes. Só que aqui logo depois de B pode acontecer isso aqui e aqui apareceu uma raiz. Entendeu? Entenderam? Só que a gente sempre analisa no intervalo. E agora vamos ver uns exemplos de como determinar o número de raízes. O exemplo 1. Ele pergunta quantas raízes essa equação polinomial aqui pode apresentar nesse intervalo aqui, que vai de 1 até 3. E, como vocês viram, o que a gente precisa fazer primeiro? Precisa achar o valor de P para esses limites. Então, vamos calcular P de 1 e P de 3. Calculando, bem simples, substituindo x, o primeiro limite, o inferior, substituindo x por 1, a gente chega nesse valor, menos 5. E agora, substituindo x pelo limite superior, que é igual a 3, a gente chega nesse valor aqui, 57. Certo? A gente aqui nem precisava calcular, porque como eles têm sinais diferentes, o produto entre eles vai dar menor que zero, vai dar um número negativo. Mas vamos calcular. P de 1 vezes P de 3 dá menos 285. Consequentemente, o produto entre eles é menor que zero. E agora aqui está a grande sacada. O que a gente conclui disso? Ó? Como P de x é de terceiro grau, porque ó, a gente tem aqui x ao cubo, a equação, como a gente viu na primeira aula de polinômios, ela pode apresentar no máximo 3 raízes. O número máximo de raízes sempre vai ser igual ao seu expoente máximo, né? Então, se ela pode apresentar no máximo 3 raízes e o produto do polinômio nesse intervalo é menor que zero, o que a gente pode concluir? Que esse intervalo, de 1 até 3, esse polinômio pode apresentar uma ou 3 raízes. Ele não pode ter 2 raízes porque esse produto aqui é menor que zero. Da mesma forma, vamos fazer mais um exemplo que pergunta quantas raízes essa equação aqui, P de x, que é igual a x ao cubo menos x mais 1 igual a zero, pode apresentar nesse intervalo aqui, que vai de menos 1 até 2. Da mesma forma, vamos calcular o P de menos 1 e o P de 2. Calculando, P de menos 1 dá 1 e o P de 2 dá 7. Fazendo o produto, como os sinais são iguais, ele vai dar maior que zero. 1 vezes 7 é igual a 7. Consequentemente, ele é maior que zero. E agora, como P de x, igual ao exemplo anterior, também é do terceiro grau, essa equação também pode apresentar no máximo 3 raízes. Só que aí está a diferença. Como
esse produto que a gente achou, ele foi maior que zero, ele apresenta um número, nesse intervalo, esse polinômio aqui tem um número par de raízes. E como ele é do terceiro grau, ele apresenta no máximo 3, o que a gente pode concluir? Ou ele vai ter zero, não apresentar raízes, ou ele pode apresentar duas raízes. Lembre-se sempre, vou repetir mais uma vez, ó, que é no intervalo que vai de menos 1 até 2, nesse intervalo aqui, p de x pode apresentar duas raízes ou não apresentar raízes, certo? E na aula de hoje, o conteúdo fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.